É inegável afirmar que a excentricidade, quando bem utilizada, tem um poder quase que magnético sobre o público, porque, convenhamos, a esquisitice é cativante. Tendo isso em mente, era praticamente impossível que a família Addams não conquistasse públicos no mundo inteiro. Com seus personagens atípicos envoltos em uma aura gótica, vampiresca e bizarramente hilária, a obra do cartunista Charles Addams continua conquistando gerações à medida que novas adaptações audiovisuais vêm sendo lançadas ao longo dos anos. E, como a história está sempre andando, a virada de século trouxe consigo novas exigências para a indústria cultural. E hoje, o interesse em ser cativado vem atrelado à necessidade de se sentir identificado. Nesse contexto, surge, em 2022, a série Wednesday, ou na versão brasileira, Wandinha, protagonizada pela fria, inteligente e sádica filha mais velha da família. E pode ser difícil conceber que nos identifiquemos com alguém como a Wandinha, mas e se alguns aspectos da sua personalidade fossem mera consequência de uma causa? E se, ao invés de tratá-la como uma identidade sacramentada, levássemos em consideração a inevitável influência do meio? E com o meio, eu me refiro também à sua própria família. E questões familiares, como bem sabemos, geram aproximação justamente pelo fato de, como o próprio nome diz, serem tão familiares. E o que é mais atemporal do que um bom e velho probleminha com a mamãe? Eu sou a Laura e estou aqui para constatar que nem a Wandinha Addams escapou dos mommy issues. Para início de conversa, o que é o mommy issues? Tradução livre e literal, problemas com a mãe. É toda e qualquer questão mal resolvida que pode haver entre um filho e a sua mãe. E à medida que cresce sem a devida superação do problema, tais questões podem reverberar ativamente em seus comportamentos e nas suas demais experiências sociais. E não, eu não vou adentrar conceitos psicológicos profundos como o complexo de Édipo e muito menos conceitos errôneos e equivocados como o complexo de Electra. Não. Hoje eu só quero bater um papo sem ter que ficar me prendendo a moldes universais. E como qualquer discussão não universal, é importante que as particularidades de um mommy issues entre figuras tão excêntricas quanto Wandinha e sua mãe Mortícia sejam levadas em consideração. Então, sem mais delongas, vamos lá. O charme da família Addams sempre foi a morbidez presente tanto na sua estética quanto no seu vocabulário. A atribuição positiva de elementos como dor, sangue, sadismo e morte tornam a dinâmica dessa família ainda mais intrigante para o espectador. E por quê? Bom, porque normalmente ninguém acha essas coisas positivas. E coisas incomuns à primeira vista chamam muita atenção. No filme da década de 90, há uma cena em que Mortícia diz ter se assustado com seu marido Gomes, que também é o pai da Wandinha, por ele ter agido como um monstro descontrolado na noite passada. Mas, em seguida, ela esboça um sorriso e pede para que ele faça de novo. Em outro momento, ao vê-lo se martirizando, Mortícia diz: "Não se torture, Gomes. Essa é a minha função." E é simplesmente o casal mais romântico e mais apaixonado que existe. À medida que vamos entendendo e nos acostumando com essa dinâmica agridoce que permeia as relações da família Addams, entendemos que é assim que funciona para eles e todos estão de boa com isso. Há uma coerência nas suas contradições, justamente porque eles atribuem outro significado a elas e continuam se amando dessa maneira. Entretanto, em Gomes e Mortícia, esse amor é muito mais explícito. O casal troca muito contato físico, abraços, beijos. Apesar das falas não convencionais, não há dúvidas de que eles se amam. Mas e quanto a Mortícia e a Wandinha? Será que esse amor fica tão explícito assim? Quando a diretora da escola pergunta a origem do nome Wednesday, Mortícia responde que se inspirou em um trecho de um poema que dizia: "A criança da quarta-feira é cheia de desgosto." Em seguida, a câmera foca em Wandinha, e apesar de ser difícil captar um sentimento em seu semblante inexpressivo, a dúvida paira no ar. Será que ela tá mesmo bem com isso? Ao se despedirem, Wandinha diz que Mortícia nunca teve um coração. E, conhecendo a dinâmica dos Addams, você poderia esperar que ela tomasse isso como um elogio, e ela, de fato, fala que tomou. Mas então por que, ao entrar no carro, ela começa a chorar? E se essa frase tivesse vindo de Gomes, será que a reação seria a mesma? Eu acredito que não, porque no fundo ela sabe que o significado que a Wandinha atribui a essa fala é negativo. E a forma como isso se mascara nos trejeitos que já estamos acostumados a ver nessa família sugere ambiguidade não mais nas palavras, mas no significado atribuído a elas. E essa é, pra mim, a constatação de que, mesmo pros Addams, não tá tudo bem em não estar tudo bem.
Outro ponto interessante nessa conversa entre as duas é quando Wandinha diz que não quer ser como Mortícia. Acontece que seus pais haviam estudado naquela mesma escola, na qual Mortícia era, basicamente, a aluna de ouro, a mais bonita, a melhor nos esportes, a melhor em tudo. E, com uma figura dessas sendo a sua mãe, o medo de estar sujeita a viver sob a sua sombra não é algo tão estranho de se sentir. Ainda mais quando se é um adolescente, fazem que queremos nos desvincular de nossos pais e sermos um só indivíduo, e quando se é alguém com um temperamento tão forte quanto o da Wandinha. Toda essa personalidade fria e amarga talvez escondam a frustração de não ser verdadeiramente compreendida e apoiada por sua mãe tanto quanto ela gostaria. Em sua primeira consulta com a psicóloga, Wandinha descreve a protagonista do seu romance como esperta, perceptiva e mal compreendida. E adivinha só, a personagem do romance de Wandinha também tinha problemas com a sua mãe. E esse sentimento de invisibilização, junto com a pressão de estar à altura de uma mãe considerada perfeita e insuperável, torna a percepção de Wandinha sobre Mortícia muito mais como de uma adversária, de uma inimiga, do que como de uma mãe. Também é válido observar a constante reafirmação da personagem de que ela é alguém que não dá a mínima para o que os outros pensam. Ela é alguém que faz o que quer, implicando nessa rebeldia o rótulo de pessoa confiante e segura de si. Mas ao longo da série fica bem claro que ela se importa sim, e creio que no caso dela, isso se expressa muito no sentimento de vingança. Wandinha é extremamente vingativa. Quando a editora se recusa a publicar seu livro, ela se vinga mandando ratoeiras. Quando ela ouve a popular malvadona falando mal dela, se empenha ao máximo a derrotá-la em um torneio do qual, até então, ela nem estava interessada em participar. E toda essa competitividade, essa ânsia de vencer e de provar seu ponto, só confirma o quanto ela precisa disso para reforçar a si mesma que ela é um indivíduo digno de validação, reconhecimento e respeito, coisas que, ao seu ver, sua mãe nunca deu. Aproveitando o gancho, vamos falar sobre a competitividade quase que compulsiva da Wandinha. Ao entrar no consultório, ela se gaba de como deixou a última psicóloga traumatizada, mas que uma mulher que fazia crochê não era exatamente a melhor das adversárias. Quase todas as relações sociais são tratadas como uma competição para ela, seja para desafiar alguém que contraria suas opiniões ou fere o seu ego, seja para se vingar daqueles que machucaram pessoas muito queridas. E é engraçado que a Bianca, a garota popular que se sente intimidada pela Wandinha e tenta a todo custo superá-la, também possui um relacionamento conturbado com a mãe. Mas é só uma observação. A psicóloga de Wandinha diz querer que elas criem uma relação de confiança e respeito. Wandinha não se sente compreendida ou respeitada por Mortícia, fazendo-a buscar esses sentimentos de outra maneira, pela irreverência, pela intimidação e pelo medo. E é claro que, ao adentrar o meio social, ela passa a projetar esses comportamentos em todas as pessoas à sua volta. Não confiar em ninguém e sempre esperar o pior dos outros é nada mais nada menos do que um mecanismo de defesa e uma máscara de autoafirmação perante a frustração e a carência de afeto presentes em Wandinha. Eu costumo defender que as pessoas com quem você compete são aquelas que, no fundo, você mais quer que gostem de ti. Afinal, ao vê-las como oponentes, você as reconhece como referências, expressa sentir respeito por elas e, cá entre nós, gostaria muito que elas te respeitassem também. Aquele cara que um dia disse que é muito mais seguro ser temido do que ser amado é provavelmente aquele que mais queria ter sido amado. E tudo isso começa no ambiente familiar. Há uma fala da Wandinha que me chamou muita atenção, que é quando ela diz: "Eu finjo que não me importo das pessoas não gostarem de mim, mas, no fundo, eu secretamente gosto." E pra mim, essa frase permeia muito naquilo que a gente já discutiu. Se as pessoas gostam ou não, pouco importa. Contanto que, no fim do dia, elas sintam alguma coisa por você. E a resistência que Wandinha apresenta em se abrir para a psicóloga ou quaisquer outras pessoas evidencia um possível medo de encarar as próprias questões que, inteligente como ela é, deve ter a consciência de que existem. Então ela foge pelo caminho mais fácil, o do orgulho e da negação. Porque ser vulnerável nunca foi uma opção. Mortícia guarda segredos, omite seus verdadeiros sentimentos e não enxerga a filha como uma pessoa individual e autônoma, mas que, ao mesmo tempo, lida com as fragilidades emocionais de ser apenas uma adolescente. E apesar de não admitir, Wandinha queria muito que a mãe tivesse esse olhar. Não um olhar desdenhoso e muito menos temeroso,
mas um olhar simplesmente humano. Antes de serem figuras peculiares e fantasmagóricas, Wandinha e Mortícia são só mãe e filha. E acho que no fim de tudo é isso que nos aproxima da família Addams. Por trás de toda a alegoria, ainda é só uma família convivendo com suas diferenças. E o que separa o filme da década de 90 da série de 2022 é justamente o tempo nos tornando mais maduros para parar de fugir, tal como a própria Wandinha, daquilo que nos faz mais humanos: nossos sentimentos.